Paz, meus queridos. Hoje eu quero trazer uma tipologia muito linda que traz uma mensagem por trás dela. De Jesus com a vida de Jonas. Uma situação que Jonas passou. Portanto, comecemos quando Jesus estava ensinando o povo e alguns fariseus e mestres da lei que não criam nele pediram para que ele fizesse um sinal miraculoso. Mas Jesus já tinha realizado muitos milagres e eles ainda não acreditavam nele. Eles não queriam acreditar, apenas queriam testar Jesus e ver o milagre. Por isso Jesus lhe disse apenas que ele daria um sinal, e o sinal era o sinal de Jonas, que diz lá no contexto de Mateus 12:39. Nesse momento, Jesus profetizou o seu próprio destino. Olha a comparação da situação de Jonas com a de Jesus, que está no contexto dessa narrativa, que está no capítulo 2 de Jonas em diante. O primeiro símbolo desse contexto é as águas, depois o abismo e depois as algas. As águas, elas representam a morte, o abismo, o destino em desobediência. E as algas, o espírito da graça. As algas, elas não eram para ser encontradas dentro de um ventre do peixe. As algas, elas produzem uma indigestão aos peixes. Deus é tão especialista em situações que está no seu controle que providenciou que as algas estivessem ali. É o tipo do Espírito Santo presente naquele lugar, que nos torna indigestos para Satanás. Ele pode até tragar um Jonas, mas ele vai ter que vomitá-lo se as algas ali encontradas estarão. É o tipo do Espírito Santo na nossa vida para combater todo o pecado. Portanto, Jonas ficou 3 dias e 3 noites no grande peixe. Da mesma forma, Jesus ficaria 3 dias e 3 noites na terra para cumprir a sua obra redentora. Depois que saiu do estômago, Jonas, ele pregou para Nínive e o povo dessa cidade se arrependeu de seus pecados. Mas agora tinha chegado Jesus, que era maior que Jonas, que ao morrer, Jesus pessoalmente foi ao Hades. Isso significa que a sua alma esteve ali, sua estada no Hades foi diferente de todas as anteriores. Ele tinha uma função especial, agora ele tinha sido ungido pelo Espírito Santo para estar ali. Ele realizou o seu ministério como nascido de novo, tinha o selo do Espírito Santo. O próprio profeta João apontava Jesus como vencedor sobre a morte. Por isso a morte não teve poder contra ele. O novo nascido não ficou no Hades porque toda a sua justiça tinha que ser satisfeita naquele lugar. Nada passaria em branco naquele momento, porque era um momento único de Cristo para cumprir a sua obra. Vou falar três objetivos de Jesus estar no Hades. A primeira, para apresentar aquelas pessoas no dia de Noé que creram na mensagem a respeito do que Noé falava durante a sua caminhada, sobre a justiça eterna. A segunda foi anunciar o Evangelho, que possui 2 facetas: boas novas para os que se salvam e notícias para os que se perdem. Jesus esteve no Hades para concluir a condenação dos ímpios. Por isso, quando Jesus esteve no Hades, os entregou definitivamente ao juízo e morte eterna. Isso aí foi a tristeza daquelas almas já encarceradas naquele lugar. Bom, meus queridos, os fariseus sujos de pecado e mestres do jugo desse século não querem enxergar a verdade. A verdade lhes ofende. Jesus está avisando essa realidade chamada incredulidade. Quando a profecia sobre a morte e ressurreição se cumprisse, já não haveria desculpa para não crer nele. Assim como o povo de Nínive apenas obteve salvação quando creu na mensagem de Jonas e se arrependeu, apenas quem crê na mensagem de Jesus e se arrepende será salvo da condenação, meu querido. Nós devemos falar mais sobre isso nesses últimos dias. Vivemos dias árduos em que o sistema está corrompendo a nossa sociedade.
leia João 3, 17 e 18. Eu deixo essa mensagem, meus queridos, para honrar primeiramente ao meu Deus e para honrar a sua vida que está assistindo. Graça e paz.